Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre frações dividida por frações. Se você quer clarear um pouquinho suas ideias, assiste esse vídeo com a gente. Roda a vinheta. Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver frações divididas por frações. Mas às vezes acontece um número dividido por uma fração. E às vezes acontece uma fração dividida por um número. Então a gente vai abordar esses três casos, porque isso pode acontecer em diversas situações. E você tem que estar preparado para isso aí. Vamos analisar esse problema aqui. 3 quartos dividido por 18 quartos, que é fração dividido por uma fração. Uma fração dividido por um número dividido por uma fração. Então vamos ver como que a gente lida com essas situações. Lembre-se que a primeira análise que você precisa fazer sempre é se dá para simplificar. E eu vou dar uma olhada aqui nessas frações, apenas as fraçõezinhas. E eu percebo que essa aqui pode ser simplificada. Uma fração sempre, a qualquer momento, ela com ela mesma. Não inventa. Para fazer outros tipos de associações, você tem que ver nosso vídeo de simplificação para você ter certeza se você pode ou não pode fazer. Mas uma fração com ela mesma, em qualquer situação, em qualquer circunstância, você pode. Cuidado, não existe uma fração aqui. A fração é 3/2 dividido por 6. Então a fração é 3/2, não é 2/6. Tá bom? A barra grande sempre vai te ajudar a separar os termos, para que não haja confusão. Portanto, aqui eu estou olhando que pelo menos por 2 eu posso simplificar. Então eu vou dividir por 2 e vai dar 9, vou dividir por 2 e vai dar 2 como resposta. Então eu tenho 9/2 na verdade. Então eu sempre vou fazer isso para facilitar a minha vida. Como é que eu faço uma fração dividido por outra fração? Tem um procedimento aí que me diz o seguinte: basta você escrever a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Você vai inverter os termos. O 2 que estava embaixo, isso é a fração 9/2. Vai ficar 2 nonos. Então você vai inverter a fração, né? Mas por que faz isso? Tem uma explicação que não é difícil, é confusa se eu te falar aqui agora, mas com calma você poderia entender. 3 quartos está sendo dividido por 18. Isso vai me dar um certo resultado. Se esse 18 ele for diminuindo de tamanho, o resultado da divisão, na verdade, vai aumentando. Porque se eu dividir por 18, vai dar uma coisa. Se eu dividir por 9, vai dar outra coisa. Se eu dividir por 3, vai dar outra coisa. Se eu dividir por 2, vai dar outra coisa. Quando você diminui esse número, vai aumentando o resultado da divisão. Portanto, o número que divide um divisor, na verdade, ele ajuda a aumentar o valor da resposta final, ou seja, ele multiplica o numerador. Meio confuso, mas é isso que significa. Você diminuindo o denominador, você ajuda a aumentar o numerador, que seria o resultado da conta. Bom, moral da história. Vamos seguir aqui. Fração dividido por fração. Mantém o primeiro vezes o inverso do segundo. Por isso que esse número sai de baixo e ele vai lá para cima. A segunda situação, eu tenho fração dividido por um número. Todo número é uma fração. Só existe uma única regra, por isso que é fácil você decorar. É fração dividido por fração. Mantém o primeiro vezes o inverso do segundo. Portanto, isto aqui é 6/1. Então eu tenho fração dividido por fração. Portanto, eu vou manter o primeiro vezes o inverso do segundo. Menos. Aqui eu vou ter a mesma situação. Mas aqui é número. Número dividido por fração. Não. Qualquer número, mesmo o número 1, ele tem um denominador, que é 1 também. Portanto, o que eu tenho aqui é 1/1 vezes o inverso do segundo. 5/3.
Antes de sair multiplicando, eu vou olhar se eu posso fazer as simplificações. Isso é muito importante. Você tem que ver lá o vídeo das simplificações para você não ter dúvidas e não perder oportunidades de manter o seu gatinho como gatinho. Porque eu já expliquei, se você não simplifica, ele vira um Tiranossauro Rex e você se perde. Portanto, eu não vou sair multiplicando. Eu vou primeiro analisar se eu posso fazer as simplificações. Professor, eu posso simplificar esses dois números? Não, não pode. Por quê? Porque isto é uma coisa mais outra. Não existe simplificação entre termos unidos por somas ou subtrações, apenas por multiplicações. Portanto, aqui eu posso fazer simplificações. Mesmo que eu não consiga aqui, eu posso fazer uma simplificação cruzada. Aqui eu posso fazer uma simplificação cruzada. Não existe uma simplificação quando você tem mais e menos entre os termos. Não existe. Portanto, vou simplificar isso daqui, vendo que eu posso simplificar 3 e 9, dividindo por 3, 3 dividido por 3, 1, 9 dividido por 3, 3. Lembre-se, na simplificação você tem que dividir o de cima com o de baixo por um mesmo número, e sempre um par romântico, um de cima, um de baixo, não pode ter mais gente nessa história. Aqui eu vou simplificar o 2 e o 4, pelo próprio 2, 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Aqui só é possível fazer esta simplificação. Dividir por 3 vai dar 1, dividir por 3 vai dar 2. Aqui não há o que fazer. Portanto, eu vou finalizar agora. Fração vezes fração é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes de baixo. Só, mas fração vezes fração não é multiplicação em cruz? Isso é outra história, vou falar mais tarde. Equações algébricas, quando você tem uma igualdade, uma coisa igual a outra, multiplicação em cruz. Você tem uma coisa vezes a outra, de cima, de baixo, de baixo. Portanto, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Aqui, menos 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Lembre-se, se um número é positivo, você não precisa desse parênteses. Então eu vou deixar o sinal e vou tirar o parênteses. Não estaria errado deixar o parênteses. E com isso nós vamos finalizar o exercício aplicando um MMC, porque você não pode cair na tentação de achar que você pode somar números em cima e somar números embaixo. Na multiplicação você pode, multiplique os de cima, multiplique os de baixo. Na soma e subtração não, só há um caminho, MMC. Não importa se é número mais fração, fração, MMC. Portanto, aqui, vou olhar usando a nossa técnica. Preciso achar o MMC entre 6, 4 e 3. O maior número, 6. Portanto, eu vou começar a bater a tabuada dele e ver em que momento da tabuada do 6 aparecem resultados da tabuada do 4 e do 3. 6 não está na tabuada do 4. 12 está na tabuada do 4, está na tabuada do 3. Portanto, 12 é o MMC. 12 dividido por 6. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3. 4 vezes menos 5, menos 20. Para finalizar esse exercício, 2 mais 3 menos 20 dá 5 menos 20. Isso vai me dar menos 15. E o 12 permanece. Estou enxergando que eu posso fazer mais uma simplificação. Não posso perder oportunidades de simplificar. Portanto, vou dividir por 3 e vai dar menos 5. Mantenha o sinal. Um número negativo pode ser simplificado, desde que ele permaneça negativo. O número é positivo, eu tenho que dividir por 3 e por 3. Eu não posso dividir por 5 e por 4, não existe isso. Isso não é simplificação. Portanto, se eu dividir por 3 dá menos 5, se eu dividir por 3 dá 4. Portanto, a resposta deste problema é menos 5 quartos. Tá bom? Se esse problema ajudou você a clarear um pouquinho suas ideias, dá uma luz pra gente. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!